Seja bem-vindo a mais um vídeo do Combo Infinito. Vamos entrevistar mais uma vez nosso amigo, nosso brother Fabão Santana sobre Resident Evil 7, né, Liptex? Exatamente. Queria deixar claro aqui que eu acho que Resident Evil 7 vai matar nego. De susto. Vai mesmo, cara. Nós jogamos a segunda demonstração, traduzindo vira a lanterna. E Fabão, tem muita coisa nova nessa demo, né, cara? Tem bastante coisa nova. Com essa demo a gente está apresentando um ambiente diferente da casa que apareceu na primeira demo Beginning Hour. E também mais duas personagens que a gente não tinha apresentado antes. O jogo inteiro se passa numa plantação que é propriedade da família Baker. Na primeira demo a gente viu Jack Baker, que é um senhor que aparece em determinados pontos da casa ali. Welcome to the family. Exato. Nessa demo a gente conhece a Margaret Baker, que é uma senhora carregando a lanterna, e daí o nome da demo Lantern, e a personagem que você controla na demo, que está sendo perseguida. E ela não sabe muito bem ainda o que está acontecendo e por que ela está sendo perseguida, mas ela sabe, tem a plena consciência de que ela corre perigo. Então ela está numa situação difícil, em que ela está indefesa, então ela tem que se esconder para evitar ser pega pela Margaret Baker. Então tem um tipo de jogabilidade mais furtiva, que você tem que evitar ser vista, e é mais um pedacinho do que a gente vai ver em Resident Evil 7, que tem muito mais ainda pra gente mostrar. Tá bom, você explicou uma coisa ontem pra gente que é bem interessante que o público saiba. A primeira demo era uma espécie de prólogo e não vai estar dentro do jogo. Essa segunda, ela já vai fazer parte do jogo. Correto. A intenção com a primeira demo, Beginning Hour, era mostrar a proposta do Resident Evil 7. Então apresentar o tipo de ambientação que ele vai proporcionar, aqueles ambientes mais escuros, mais sinistros, mais tensos. A mudança de jogabilidade para a perspectiva de primeira pessoa, que é para tornar o horror mais próximo e pessoal do jogador. O jogador não simplesmente está assistindo um outro personagem na tela vivendo aquela situação, mas com a perspectiva de primeira pessoa ele está praticamente vivendo na pele aquelas situações de horror. E obviamente com o suporte à realidade virtual, aquilo fica no nível supremo, você realmente está dentro do jogo. Vai ficar, porque tava embaçado sem isso, imagina com o VR, cara. Sim. E também mostrar o estilo visual dele com gráficos mais fotorrealísticos. Legal. Com essa demo, a gente está mostrando um trecho que pela primeira vez faz parte do jogo final. A Beginning Hour funciona como um prólogo, ela se passa antes do início da história do jogo, mas é um trecho jogável que não vai estar presente no jogo final. Legal. Essa demo Lantern já é pela primeira vez um trecho que faz parte do jogo, ele foi retirado do jogo. É uma das fitas de VHS que você encontra no jogo, só que para evitar spoilers, o conteúdo está levemente modificado, então não vai ser exatamente assim quando o jogo for lançado e as pessoas poderem jogar a versão final. Vai estar um pouquinho diferente para preservar essa surpresa. Para ter o impacto, exatamente, né? O terror depende muito da surpresa, do fator surpresa. Então a intenção com Resident Evil 7 é que a Capcom não solte informação demais, evita spoiler, para preservar essa experiência do primeiro contato com o jogo final. A gente percebeu que tem muito de Resident Evil lá, que muita gente até acha que Resident Evil 7 está saindo muito do que a franquia, mas a gente pôde ver lá os puzzles, que a gente fez um que estava bem complicadinho, eu pelo menos me perdi lá, o Liptex estava lá, faz isso, faz aquilo, eu tava... E agora? E eu percebi ali com a Baker perseguindo a personagem, a principal, que, querendo ou não, tem um pouco ali de Nemesis, de aquela perseguição de Resident Evil, mesmo que seja um pouco mais lento, mas me lembrou, cara, não sei, a atmosfera parece muito com aquilo. Com certeza é a Capcom procurando referências na Capcom? Ah, sim, o Resident Evil 7 tem a proposta de revolucionar a franquia no ponto de vista da jogabilidade, assim como foi o Resident Evil 4. Por isso, trazer a perspectiva para a primeira pessoa. No entanto, ele traz muitos elementos que são tradicionais da série. Dos três anteriores. Sim, exatamente. E também aquela ambientação, aquela proposta do survival horror do comecinho da série e tal. Mas não apenas isso. A gente viu, como você bem mencionou nessa demo, um puzzle. Que é um puzzle típico da série Resident Evil. É um tipo de mecanismo presente nesse quebra-cabeça. Se você fosse imaginar na vida real, não faria o menor sentido assim, alguém inventar aquele mecanismo para abrir uma passagem secreta e tal. Não faz sentido.
mas é coerente com a proposta da série Resident Evil. E é o tipo de puzzle que a gente vai ver ao longo da campanha do jogo. Então esse é só um dos elementos que fazem parte do DNA da série Resident Evil, que estão presentes no Resident Evil 7, para que ele seja um representante verdadeiro da série Resident Evil. Então a gente tem outros elementos. Por enquanto, na primeira demo a gente tem um foco mais na exploração do ambiente, para o jogador se aclimatar com a proposta do jogo. Essa nova demo Lantern é mais furtiva, porque é um conteúdo de uma fita de VHS, específica daquela parte. Mas no jogo final a gente já confirmou que vai ter combate, vai ter a presença de armas de fogo, vai ter a presença de erva de cura, vai ter muito puzzle, vai ter gerenciamento de inventário, por exemplo, com espaço limitado. Vai ter shotgun? A gente vai ver, né? O arsenal que vai estar presente a gente ainda não especificou, mas... É porque eu falo que é a minha arma preferida. Eu adoro shotgun. Dá pra especular que... Pode ser que tenha. É uma frequente na série, então vamos ver como que vai ser com Resident Evil 7. Mas o fato é que tem todos esses elementos que são tradicionais da série presentes em Resident Evil 7. Então, muito embora ele tenha essa mudança de perspectiva que às vezes choca um pouco o fã mais tradicionalista, aos pouquinhos a gente está revelando mais o que é o Resident Evil 7 e vai ficar cada vez mais claro. É engraçado, ele é. Você falando assim, a gente pensa, nós jogamos a primeira pessoa, na hora choca mesmo. Você fala, pô, mas Resident Evil nunca foi assim. Quando você começa a entrar no jogo, a fazer as coisas, as features do jogo, você fala, meu, isso é mais Resident Evil do que alguns outros Resident Evil anteriores. Então isso é animador e tranquilizador pro fã também, né? Sim. O Resident Evil, a série Resident Evil é muitas coisas para muitas pessoas, né? Porque é uma série que já existe aí há 20 anos. Então ela tem várias vertentes, vários estilos de jogabilidade. Sim. E com o Resident Evil 7, os produtores ouviram os apelos dos fãs que requisitavam já há algum tempo a volta do survival horror. E só que a equipe do Japão não queria simplesmente replicar aquilo que já foi feito. Eles queriam dar uma interpretação moderna ao survival horror. Então eles se perguntaram o que significa o horror de sobrevivência nos dias de hoje. Como a gente faz com a tecnologia atual para trazer aquele espírito de volta? Então eles quiseram realmente reviver aquele estilo de jogo, mas com uma interpretação moderna, trazendo isso para a primeira pessoa para que essa sensação realmente de terror e de suspense seja sentida na pele pelo jogador. Podemos ver Leon, Claire, Chris, Jill, toda essa galera no jogo? O que a gente pode confirmar até agora é que o Resident Evil 7 é um episódio canônico da série Resident Evil. Não é um reboot, não é um side story. Não é spin-off. Não é spin-off, não é nada disso. Ele é uma continuação verdadeira mesmo da série Resident Evil. Legal que você falou ontem, que ele, em algum momento, ele está lá no universo, né, e as coisas acontecendo. Exato. Mas a gente ainda não sabe como, onde e quando. Sim. A história do jogo se passa nos dias modernos. Ele é ambientado numa plantação que é da propriedade da família Baker. Certo. Os integrantes da família Baker estão sumidos há algum tempo, ninguém tem notícia ou ouviu algum deles já há algum tempo, e começam a correr boatos a respeito do que aconteceu. E com essas duas demos que a gente está apresentando, dá para perceber que algo de muito errado está acontecendo. Só que não fica bem claro o que está rolando. E o jogo acontece no universo de Resident Evil. Então, o fato é que os personagens da série que a gente conhece existem em algum lugar. Como isso está relacionado com a série, vai ficar mais claro eventualmente com o lançamento do jogo. Queria também que você explicasse mais ou menos para a galera entender que vai ter vírus. Um ponto curioso de Resident Evil 7 é que o nome oficial, se vocês notaram... Isso eu queria que você falasse, isso é legal. É Resident Evil 7 Biohazard. No Japão ele se chama Biohazard 7 Resident Evil. E é a primeira vez que ele adota o nome internacional em ambas as versões. Um faz referência ao outro por duas razões. Uma, para unificar a marca, então existe essa referência ao jogo que foi lançado no Japão na versão americana e ao jogo ocidental na versão japonesa. Mas a outra razão é que lá na origem do primeiro Resident Evil, em 96, o jogo foi originalmente chamado Biohazard no Japão, fazendo referência a uma ameaça biológica que está presente no jogo. Na versão americana, quando lançou,
eles rebatizaram para Resident Evil, que faz referência ao mal residente lá na mansão e tal, que está presente no jogo. Com o passar do tempo, a trama foi se expandindo e tal, e foi sendo levada para outras direções. O fato é que com o Resident Evil 7 existe uma ameaça biológica na história do jogo e existe também um mal residente. Então, estaremos as duas confinados. coisas estão presentes. Os Oh, dois elementos. isso é muito legal. Agora, sobre a primeira demonstração, são curiosidades minhas agora. Fabão, você saiu da casa? Ah, não, eu não saí. Alguém saiu? Não tenho notícia. Eu, pessoalmente, não tenho notícia de quem tenha saído. Certo. E pra sair da primeira casa, da primeira demonstração, todo mundo pensava, eu ia falar pensa porque não é mais, pensava que o Dummy Finger, que é o dedo do manequim, tivesse alguma importância. Porém, através de alguns canais de YouTube que agora infelizmente não lembro, eles lembraram que em Resident Evil 3 na demonstração também tinha uma Dummy Key. Será que a Capcom tá brincando com a gente? Não dá pra dizer muito ainda. O fato é que a gente recentemente soltou um teaserzinho, uma brincadeirinha ali com os fãs que estão inscritos no programa de embaixador da série Resident Evil. E a Capcom tá ligada no feedback dos fãs e a gente deve ter mais pra falar a respeito disso em breve. Beleza, Fabão é sempre esquivando, cara. Fabão é tipo jogo de luta. A gente vai pra lá e vai pra cá. Tem jeito. Você fala... Muito obrigado, Fabão. Eu que agradeço aí pelo Sempre convite. Um prazer. Sempre Prazer um é meu. Aqui é nóis de casa. Fique ligado no canal do Como Infinito. Isso e mais um monte de coisa acontecendo aqui na BGS 2016. Um abraço.